Hoje nós estamos estreando nosso podcast com um convidado muito especial, Dr. Eduardo, né? Um grande parceiro, está sempre me ajudando aí na filosofia de preparar os pacientes para a cirurgia, né? Então a gente vai fazer um bate-papo sobre isso e também queria saber um pouquinho sobre que as pessoas saibam sobre o seu lado empreendedor, que eu como empreendedor admiro muito médicos que também têm essa pegada, né? E você é um cara que já começou, e apesar de ter 5 anos, né, Eduardo, de Cinco anos, carreira, 5 anos. é um médico que teve um crescimento muito rápido. E Sim, isso é uma coisa que a gente valoriza demais hoje. sim. Eu agradeço o convite, fico lisonjeado. Você é uma pessoa que eu admiro, tanto como médico quanto empreendedor. E o médico, né, ele tem que pensar além, ele não pode pensar pequeno. O médico, e primeiro, ele tem que ter uma vocação. Sem vocação, ele não vai conseguir ser um bom médico. Então, eu Exatamente. creio que os médicos de sucesso hoje têm uma vocação em atender os pacientes. Não adianta a gente fazer medicina pensando que vai ficar rico, porque se não empreender, não entra dinheiro. Então, a primeira É, coisa, vocação. Tendo vocação, a gente precisa entender também o nosso consultório como uma empresa e não só como um consultório. Hoje você está aí dando mentoria, eu também estou dando mentoria. Então, o que a gente vê muito? Muitos médicos que até têm a vocação não conseguem ter uma estruturação e montar uma clínica de sucesso. E quando a gente tem uma clínica de sucesso, a gente tem que ter, primeiro, a vocação e, segundo, uma organização financeira e de exatamente. administração. Então, as contas não fecham, Gestão, né? gestão. E o que a gente vê muito? Conta não fechar e colega ter que fechar consultório. Porque antigamente, né, eu já tô com 20, indo para 23 anos de formado, eu fui uma geração de transição, né? A Sim, geração mais antiga, a geração do meu pai, por exemplo, o médico não precisava, bastava ser bom. sim, Bom médico que naturalmente ele iria ter sucesso financeiro, vamos dizer assim. Uns mais, outros menos. Hoje não. Hoje a medicina, ela não, você não basta ser bom, você tem sim, que ser um bom gestor, um bom empresário, senão você vai ficar refém de plano de saúde, com né, de certeza. operadoras De e vai ter plantões uma aí. plantões, vai ter uma Sim, qualidade de vida muito ruim. Então é isso que a gente tenta mostrar, porque ainda tem muitos médicos, né? Isso é um problema de formação. Eu, por exemplo, não tive formação nenhuma de gestão, sim, de também. né, aprender a ganhar dinheiro. Então, imagina, você é de uma geração mais nova, até já deveria ter isso nas Sim, com faculdades de certeza. medicina. E não tem. Aí o médico termina a faculdade, cai no plantão, Fica vira perdido, refém, vira refém de totalmente. plantão e plano de saúde, má remuneração e não tem valorização. Então a gente vê o especialista, ele recebe um plantão como qualquer médico recém-formado, sem valorização nenhuma da carreira e chega um Exatamente. ponto, todo mundo para de falar dele, porque ele não tem qualidade de vida, ele não tem tempo para a família dele, ele não tem tempo para os Para estudos estudar, e o médico que para de estudar, ele fica para trás. Ainda mais sim. hoje, com as redes sociais, com a internet, o tanto de informação, né? Antigamente, Chat GPT, para fazer um livro era uma luta. Hoje em dia, você é, publica milhões de artigos que é. são lançados aí. Então, se a gente não se atualiza, se a gente não tem tempo para dedicar a nossa carreira, a coisa fica para trás, não dá certo. É isso que eu falo, é uma bola de neve, porque o médico ele começa, ele fica sobrecarregado, Sim, a hora dele é muito pouco valorizado, isso gera um estresse, se reflete na qualidade do atendimento, porque aí a pessoa sem paciência, mal com remunerada, certeza. ela atende mal e ela começa a não investir em estudo, Sim. tanto no conhecimento técnico como no conhecimento que vai tirar ele do buraco, que é o de E empresarial. aquela massificação do serviço médico, né? Aquele atendimento desumano, onde por hora é marcado vários pacientes, o médico Atende geralmente correndo. atende correndo, chega atrasado porque tem mais 2 a 3 serviços, não consegue dar atenção para aquele paciente e o médico, se ele não tem um olhar para o paciente, se ele não faz uma anamnese bem feita, ele vai errar diagnóstico. Ele errou o diagnóstico, ele vai dar aquela receita ou bolão que vai ou dar certo ou vai dar tudo errado para o paciente dele. E Famosa isso receita de bolo. é famosa receita de bolo. E isso vai trazer prejuízo para o profissional. Tanto é que o nome nosso, né, a gente tem que zelar. E um profissional que ele começa a errar muito pelo excesso de serviço, ele vai perder ali o bom nome que ele tem e rapidamente o consultório dele vai estar vazio e ele vai estar totalmente refém de plano de saúde. E aí a sociedade já está avaliando muito isso, né? Fala É. assim, eu prefiro ir pagar um médico Médico X particular. particular do que eu ter que ir para uma UPA, do que eu ter que ir para um pronto atendimento,
porque eu nunca Até fui bem mesmo para um atendido. convênio, né? Um hospital Exato. de convênio. Fora a questão de o tanto de erro médico que tem nesses plantões, nesses atendimentos de urgência muito rápido. Então, hoje a própria sociedade mesmo já está tendo esse olhar diferente. É, exatamente. E me conta um pouquinho, porque eu brinco, se eu tivesse um pedute para conversar com o pedute recém-formado lá em 2002, para dar umas dicas, né, orientar, Sim, eu teria tido uma carreira muito mais próspera, mais rápida, né, se eu pudesse voltar no tempo. E você, a gente no passado, a gente conversou algumas coisas de sim. gestão, né? Então, você hoje, o que que você falaria para o Eduardo de 5 anos atrás? Olha, pergunta difícil. Não é? É Pergunta difícil. de 1 milhão? Porque quanto mais a gente estuda, quanto mais network a gente faz, a gente vê que a gente é muito pequeno, né? Então, acho que eu não mudaria nada com as experiências que a gente teve. Eu tenho certeza as experiências que você teve no passado que fizeram você ser esse homem de hoje e que fazem o seu Eduardo de hoje. Mas se a gente puder dar um conselho, talvez eu estudaria mais gestão um pouquinho antes. Um Uhum. pouquinho antes. Desde a faculdade de medicina, quando eu entrei querendo uma psiquiatria, e por ter passado pelo processo de obesidade e várias tentativas frustradas de emagrecimento, passando por vários médicos e nunca conseguindo ter um emagrecimento, eu resolvi estudar a fundo nutrologia e aplicar os princípios em Você mim. viveu o problema, Eu né? vivi o problema e resolvi o problema. Eu já tinha passado por N médicos que não resolviam o meu problema, e isso gera uma frustração muito grande. E outra coisa que eu observava muito também, né? Marcava a consulta um determinado horário, eu passava era o dia inteiro ali, isso gerava frustração, gerava raiva. Eu falava assim, eu não vou ser um médico desse jeito. Então, a Uhum. primeira coisa que eu acho que o médico tem que Se colocar no pensar lugar é do se colocar paciente. no lugar do paciente. Primeiro ponto. Primeiro Isso é ponto. verdade. E o segundo ponto, faculdade de medicina, infelizmente, ainda não ensina nada de gestão. E a gente tem que ter uma noção de gestão, gestão administrativa, gestão financeira, porque então a gente vai para o buraco. Né? A gente Sim. pega uma pessoa que pode ser milionária, a gente vê muitos artistas aí que explodem, ganham muito dinheiro, passa alguns anos que Quebrado. estão quebrados, e é algo que você fica pensando, poxa vida, ganhou tanto dinheiro e está morando de favor. É que não sabe Então, gerar eu acho que riqueza, né? falta Só muito na educação brasileira essa parte de gestão, principalmente economia. economia, parte financeira, a cultura é muito fraca. Então, o conselho que eu daria para o Eduardo lá de trás, estuda gestão um pouquinho mais cedo. É. E é interessante que o que mudou na medicina que eu vejo, pelo menos no meu nicho de cirurgia plástica, de uns 5, 6 anos para cá. Estouraram os cursos, as Muito. mentorias. Então, hoje, o recém-formado, o médico que sai ali da residência de plástica, que não sabe quase nada, né, é o básico mesmo, ele tem condição de operar e aprender com os melhores Sim, especialistas de com cada certeza. área. Isso é uma coisa que na minha época era muito difícil. Sim, Se eu quisesse aprender uma técnica diferente, eu tinha que pedir um favor, sim, acompanhar um cirurgião, e geralmente os cirurgiões não passavam tudo. sim. Hoje não, hoje nas mentorias, nos cursos, pelo menos eu tenho um curso de mama, a gente não tem, passa Segredo, tudo, não né? tem Não tem segredo segredo, nenhum, a sim. gente filma, troca ideia no WhatsApp, então assim, é muito, muito mais Sim, fácil hoje exato. para quem quer estudar e investir, É muito né, mais que eu não fácil. considero gasto, é investimento. Exato. Então eu brinco, aquele cara que é recém-formado que sai pensando em comprar um carro, ao invés de comprar Tá investindo um, tá errado. investindo Tá errado, investindo errado. né? Fazer dívida não, ou Sim, faz uma dívida, mas faça uma dívida voltada para o aprendizado, exato. né? Para especialização, para um curso, mentoria. Pode não ser mentoria técnica, você comentou, as nossas, eu também tenho uma mentoria de gestão, de business, Sim, mas aprender a montar uma estrutura que vai te tornar de um médico referência. empresário, Exato, um né? médico referência. E o que eu vejo muito, né? Essa falta de busca também. O Acomodado, né? profissional sai da faculdade e está saindo muito mal preparado, né? Aumentou muito as faculdades de medicina no Sim, Brasil. E aí a gente vê, né? Cidades pequenas, cheias de alunos. Qual estrutura de hospital esse aluno vai ter é. para estar praticando ali o estudo bem feito? E aí já saem, muitas das vezes, endividados ou querendo fazer dívida, né? Que o Já sonho faz é estar com um carro a dívida na novo. faculdade privada. Exato.
ou o sonho, aí já sai com essa dívida da faculdade. É. Na hora que começa a pagar, começou a ganhar um dinheiro. Não, eu quero viajar o mundo, eu quero fazer isso, eu quero ter um carro tal. E é onde que a pessoa entra num esquema de dívida. E nisso ele fica dependente de quê? De plano de saúde Fiquei iludido, e né? de plantão, principalmente plantão. Eu Principalmente falo, as plantão. pessoas acham, quem me vê hoje, né, uma clínica de 800 metros, com a estrutura que eu tenho, acha que foi assim, Do né? dia para a noite. Ou que foi herdado, ou que foi do dia para a noite. Não, eu falo, eu comecei minha trajetória num consultório alugado de 19 Sim, metros quadrados. E lá eu fiquei foram mais de 10 anos, 12 anos. E foi ótimo. sim, Eu tinha um custo baixo, consegui fazer meu nome, fui melhorando. Aí fui para o São Lucas, que já era meu, uma estrutura de 100 sim. metros. Foi um baita de um Uma grande upgrade, mudança, sim. né? E aí, depois de mais 7, 8 anos, que eu resolvi dar espaço. Sim. Mas você já querer começar grande também, É uma difícil. estrutura grande, às Exato. vezes você cria um elefante branco. Exato. E eu acho que a gente tem que passar por todas as fases, né? Eu comecei lá no São Lucas, no coworking, e o que que eu pedi para o dono da sala? Eu quero o horário para ter rotina, que eu preciso ter rotina. Então o horário foi o da noite. Todo mundo trabalhava Sobrava. durante o dia, o que sobrava, mas eu tinha uma Eu rotina bem lembro dessa frequente, era o fase meu. sua. Eu entrava às 18 horas, saía 9 horas da noite. Chegou um É, ponto que eu estava das 18 horas até 1 hora da manhã, 2 horas é. da manhã. Teve uma época que eu estava saindo do consultório 2h30 da manhã. E o E engraçado, tem público e para tem isso, né? público para isso. E o engraçado é que a mulher do paciente fez questão de ir com ele, olhou para mim e falou assim: doutor, realmente eu tive que vir para acreditar que eu achei que o meu marido ia me trair hoje à noite. Eu fiz questão de vir na consulta e falei: ai, se não tiver consulta. Mas o cara fala que vai consultar meia-noite, né? É, durante a Realmente. semana, meia-noite, mas assim, tem público para todo mundo, né? E Sim. graças ao crescimento que eu tive ali num Você espaçozinho conseguiu também adequar a sua pequeno, agenda. eu consegui adequar a agenda. Hoje ainda estou num espaço pequeno, 40 metros quadrados, mas eu consigo hoje ter um custo baixo, um faturamento muito bom. E uma das coisas que eu ensino na mentoria é isso. Como que você Fazer vai conta, né? estruturar um consultório pequeno e conseguir ter um faturamento muito bom Sim, sim. dentro desse Eu espaço? até acho que a pessoa, para ela aumentar o custo fixo, ou seja, aumentar a estrutura física, que obviamente vai aumentar o custo Sim, fixo, ela tem que estar com um consultório muito bem com estruturado. certeza. Porque senão, o que que acontece? Aí começa a cair o faturamento E líquido, aumentou o custo, aquilo que exato. sobra, né? Exato. E aí a pessoa começa a se desesperar. Sim, E aí entra naquele problema de tentar mudar público, baixar preço, exato. fazer Querer volume. alocar as salas de forma desesperada para qualquer pessoa. Eu já vi clínicas de médicos que começaram a subir na carreira, foram para uma clínica muito gigantesca e viram um Monta centro elefante branco. cirúrgico. Viram um elefante branco. Aí quando você vê, a clínica está tendo locação para salão de beleza, para roupa, Sim, para roupa não, fina. não foi bem Não foi projetado e bem não tem uma boa projetado e gestão. vira um elefante branco quando a gente não tem gestão. Então, eu acho que assim, os passos são importantes, né? A gente viver aquele espaço de consultório pequeno, um E consultório você está dando médio, um passo tá agora, dando um né? passo agora. Agora 4 salas lá no edifício novo da Indy, vai ser já assim um passo Já vai dar um. muito bom. E aí já entra a minha preocupação. Se hoje num espaço pequeno eu tenho um faturamento bom e eu consigo ter uma margem de lucro líquida muito boa, agora eu praticamente quadruplicando o espaço, Sim, eu preciso manter essa proporção, porque não adianta eu sim. ir para um espaço grande, me Mas tem trazer o outro lado custos. da moeda, porque eu Sim, estudei muito também antes de fazer esse upgrade, né? Na verdade, eu aumentei em 8 vezes, sim, né? O espaço físico. Mas o que que acontece? Chega um determinado momento que também você atinge um platô de crescimento. E quem não está crescendo está caindo. E sim, não existe platô, né? Então, o que que eu acho? Você tem também não pode se acomodar com a sua estrutura. sim, A partir do momento que eu senti que para eu crescer eu tinha que expandir para poder aumentar time de vendas, ter toda essa estrutura separada que eu fiz, tinha que, né, sim, fazer o investimento. E aí o que que tem que fazer? Você aumenta a estrutura, tem que aumentar o faturamento, com faturamento certeza. bruto para ter um O líquido que equilíbrio, vale a sim, pena, né? equilibrar o Porque o líquido. que importa é o líquido. As pessoas, a Exato, maioria dos médicos, infelizmente, não sabe nem o que exatamente. ganha, nem o que gasta. Exatamente.
Só vê o que sobra no fim Sim. do mês. E como a gente conversa muito, é importantíssimo, né, a parte da gestão financeira também, Sim. para a gente conseguir precificar. Eu peguei um aluno recente, lá de São Paulo, na hora que ele me passou o que que ele estava cobrando, eu falei, vamos fazer algumas contas aqui. Na hora que terminou as O cara não tem contas, ideia do líquido, o né? cara ficou desesperado, porque ele estava pagando para trabalhar. Sim. Por isso que a conta não fechava, vivia duro, vivia com Isso problema vale para financeiro. procedimentos, Isso para vale para tudo, cirurgia. né? Então, o que que a gente tem que entender? Primeira coisa, né? Quem está com uma clínica é um empreendedor. Então, a gente tem que ter noção do custo que a gente tem para estar naquele local, o custo que a gente tem para comprar os produtos. Muitas das Sim. vezes os fornecedores não deixam a gente parcelar, tem que ser à vista no Pix. E aí você já vai passar parcelamento para o paciente. Tem Tem custo que ter de noção máquina, de tem fluxo de imposto, caixa, né? tem funcionário, tem tudo. Então, se isso não for metrificado, é o primeiro passo para o médico fechar as portas. É o primeiro passo, Independente do tamanho da estrutura. independente do tamanho. Que hoje também é muito comum, eu estava conversando no corredor com um colega no centro cirúrgico, ele falou que fechou o consultório. Muitos fecham. É, porque não estava. E aí o cara fica refém de emprego, Sim. E né? infelizmente, né, Adriano, hoje em dia a grande parte dos hospitais não são mais administrados por médicos. O que que eu vejo? Quando eram os médicos que administravam os hospitais, tinha um olhar mais humano para o médico, É, tinha uma remuneração melhor. os próprios convênios, né? Exato. E aí, quando começa administradores não médicos tomar conta, vai deteriorando muito porque o camarada só visa o lucro e esquece que tem um profissional de saúde ali que Exatamente. tem necessidades, né, de tempo, demanda, E que não recebimento. tem noção nenhuma de gestão. Exato. Então, é um profissional que é até mais fácil de ser explorado, vamos dizer Sim, assim, não é? muito. É uma coisa que eu acho que tinha que ser inserida nos cursos de medicina é isso. É aprender gestão, economia. Sim, Se eu fosse dono de faculdade de medicina, né? exatamente. Agora, vamos falar um pouquinho sobre nossa rotina dentro Vamos. das nossas especialidades. Quem me conhece sabe o quanto eu valorizo ah, quando a pessoa me procura para fazer uma plástica. Eu costumo dizer que a cirurgia plástica é o último degrau de um processo. Sim, Processo de mudança de estilo de vida, saúde, atividade física e peso ideal. exato. E você é um dos profissionais que mais me ajuda nesse quesito da preparação do paciente, Sim, né? O que eu falo preparação? Eu tenho aqui uma estrutura que me permite fazer a triagem, né? Poucos médicos têm, cirurgiões plásticos, que é a bioimpedância, sim, com né? certeza. E aí, com a bioimpedância em mãos, eu tenho condição de avaliar se aquele paciente, e lógico, o exame físico também, as fotografias, se ele está pronto ou não Uma para entrar cirurgia. numa cirurgia. E aí algumas não entendem, né, que o meu objetivo é resultado. Se meu Exato. objetivo fosse financeiro, eu ia fazer como a Maria faz. Não, vamos fazer a plástica, oba, Sim, oba. E muitas não, muitas eu encaminho para você, encaminho para profissionais que vão trabalhar essa paciente, seja em mentalidade, mudança de estilo de vida, para que ela opere numa condição melhor com e certeza. tenha um resultado melhor e consiga manter esse resultado. E você me ajuda no lado da nutrição. Então eu queria que você falasse um pouquinho Sim, sobre essa parceria aí que a gente tem sim. de preparo. Uma das coisas que eu te admiro muito é isso. Você não opera o paciente por dinheiro. Você opera porque você quer ver o bem daquela paciente, você quer um resultado em cima da sua Sim. cirurgia. Então, isso já Isso é uma separa. filosofia, né, de Exato, isso já trabalho. separa o profissional de qualquer outro que está aí no mercado. E quando a gente tem um caso de síndrome metabólica ou obesidade, a gente sabe que a obesidade está relacionada ali a várias comorbidades. E o obeso, quando ele vai operar, ele tem risco cirúrgico, Muito fora a maiores. questão de cicatrização, fora a questão do resultado. Paciente inflamado, maior risco de Exatamente. trombose. E tudo. Então, primeira coisa, a inflamação, além de risco à vida do paciente, vai atrapalhar totalmente o resultado estético desse Sim. paciente. Inclusive na cicatrização. Exatamente, inclusive na cicatrização. Então, o primeiro ponto, né, é a gente começar a conscientizar o paciente que ele não precisa ser 100%, 100% foi Deus, mas que ele precisa melhorar hábitos de vida. Sim. Melhorando hábitos de vida, a gente tem que avaliar a necessidade de terapia medicamentosa, que a obesidade é doença crônica, e muitas das vezes a terapia tem que ser medicamentosa, então fica nesse eterno efeito sanfona. Outro ponto, pacientes chegam para a gente com metabolismo muito baixo.
Então a gente precisa fazer um trabalho para acelerar Otimizar. esse metabolismo. E junto com esse trabalho, já estimular colágeno, evitar a flacidez desse paciente e preparar o psicológico. Porque o obeso também muda a neuroquímica, ele é um paciente mais ansioso, é um paciente mais irritado, mais deprimido, Sim, e isso vai atrapalhar o pós-cirúrgico dele. claro. E eu comecei a ler muitos artigos científicos, trocar muita ideia com médicos cirurgiões, contigo lá em São Paulo também, e o que a gente vê muito no pós-cirúrgico? Pensando no caso de uma pessoa magra, rígida, que tem bons hábitos de vida. Aquela menina, ela é frequente na academia. 2 a 3 meses sem atividade física. Se ela dá um descuidozinho, ela ganha 2 a 3 quilos no pós-cirúrgico Sim. dela. Um paciente obeso no pós-cirúrgico ganha muito mais. Inclusive, a gente já viu na prática, né, com outros colegas, pacientes que não quiseram seguir minha orientação, não seguiram sua orientação de Às vezes perder ganha 10 peso, quilos no pós, né? ganha 10, 15, 20. Eu já vi Uhum. casos de paciente que dobrou o peso no pós-cirúrgico. E aí perde a É. cirurgia, perdeu um sonho, pôs a vida em risco. Frustração. E o que a gente tem que entender? A depender da cirurgia plástica, por exemplo, as lipos, né? Não deve ser feita em mulher obesa. Lipo deve ser feita em Isso eu falo mulher demais. IMC Aumenta a normal. gordura visceral. Aumenta a gordura visceral. Aí faz a lipo. A lipo está tirando aquela gordura do músculo para fora, de forma leiga. O corpo tem mecanismos de buscar essa gordura, porque para o corpo a perda rápida de gordura é uma agressão. E é onde que a Exato. gordura visceral aumenta muito rápido. Aumentou a gordura visceral, resistência à insulina, afeta o fígado do paciente, É uma bomba, né? dislipidemia e vai ter recidiva do peso. E aí a pessoa fala, nossa, a E aí cirurgia... ficou com o estômago alto. Exato, a cirurgia não ficou boa porque o meu estômago ficou alto, mas é a gordura visceral que está muito alta. Então a gente E tem no que ter final esse das preparo. contas é um tiro no pé. O Com cirurgião ele certeza. acaba se queimando Sim, porque ele vendeu uma ilusão, sabendo que não era o ideal. exato. Então, assim, quando eu falo, eu prefiro falar um não no consultório, na consulta, e que a pessoa saia brava comigo naquele primeiro momento, do que ela ficar chateada e brava comigo pelo resultado Sim, cirúrgico, mas aí né? entra o primeiro pilar do sucesso. É o médico querer ser médico, ter Saber falar vocação, não. saber falar não. E o É, médico ele tem que saber falar não, ele tem que saber explicar para as pessoas o motivo, né? é, Porque se você só fala sim, você está visando só o financeiro. é. E o médico ele tem que ter vocação. E O falar médico assim é muito mais é fácil, muito né? mais fácil. E o médico que tem vocação vai querer falar o que vai ser o bom para o paciente e não o que o paciente quer escutar. É, exatamente. Então, essa é a grande pegada, e eu acho que essa parceria nossa é muito interessante. Embora eu tenha montado uma estrutura de nutrição aqui Sim, dentro, nutricionista, mas tem casos que são muito claros em sim, que há necessidade de procurar um médico, um sim, nutrólogo, como você falou, ajustar metabolismo, entrar com drogas, né, com sim, medicamentos. Hoje tem várias opções, se você quiser também falar um pouquinho sobre o que sim, está na moda. Mas assim, é uma equipe e a gente tem que saber para quem com direcionar. Aquela certeza. paciente que eu vejo que é um ajuste de dieta, beleza, eu tenho aqui a equipe de nutrição para ajudar dentro da Sim, clínica. Eu vi que não, que é algo maior, que é sim, muito comum, sim. né? Hoje em É o dia, mais a gente complexo, né? conta, Sim, exatamente. E aí a gente opera pacientes, né? Transforma vidas, sim, com pacientes que certeza. perderam 30, 40, né? E pacientes que começam a fazer atividade física, tomam Sim. gosto. E, Esse é a verdadeira essência exato. da cirurgia plástica. E o que eu acho interessante, os nossos pacientes em comum vão no meu consultório, perde o peso, vem, faz a cirurgia, sai da cirurgia já me manda mensagem, doutor, quando que eu posso voltar aí? Porque eu quero manter meu peso, eu Sim, nunca mais quero a ser pessoa dá obeso. valor, né? A pessoa dá valor e volta bem, consegue manter o peso no pós-cirúrgico, que é difícil. Sim, E aí hoje a gente já tem até que é a protocolos. etapa mais difícil, né? Exato, a gente tem até protocolos de manutenção do peso, porque é muito fácil o ganho de peso no pós-cirúrgico. E passou aquele período ali de inatividade física devido ao pós-cirúrgico, a pessoa volta toda Fica, engajada, feliz, é, e o resultado é algo de longo assim de prazo, né? longo prazo, algo duradouro. É, é aquela ideia. Eu transformei a vida da pessoa. Exato. Aí entra o conceito de missão, Sim, né? Pessoa que ela tem uma missão clara na carreira, não tem como ela não prosperar, com certeza. né? Então isso é uma das coisas que a gente defende muito aqui. Sim, É a filosofia. Nunca, nunca colocar dinheiro na frente. exato. Dinheiro é importante? Óbvio. Eu tenho cabeça de empresário. Sim, Mas quando eu coloco o dinheiro na frente da medicina, tudo se perde.
tudo se perde. E aí, no final das contas, é só prejuízo. É Exato. prejuízo financeiro, é prejuízo para o nome, que é o Com mais certeza. difícil. A E gente outra coisa, construir você um está nome, lesando uma vida, né? Você é, está lesando uma vida. enganando, né? Engana, porque é muito triste a gente tirar o sonho de alguém. Isso é E é muito. interessante que hoje eu tenho um mercado muito grande secundário. Por quê? Dessas pessoas que já fizeram procedimentos, às vezes buscando preço mais baixo, ou cirurgião Resultado que fala o que ela rápido, quer sim, escutar e depois vem para corrigir. E aí sai mais caro, é mais difícil com e certeza. muitas vezes a gente não consegue dar o resultado que eu conseguiria dar numa cirurgia primária caso a pessoa Sim, tivesse se com preparado bem. certeza. Então, assim, as pessoas têm que ter consciência, né? Eu penso o seguinte, se hoje tem tempo de ficar no TikTok, tem tempo de pesquisar bem antes de fazer uma cirurgia, entender a cirurgia que vai ser feita. É claro que a pessoa E não vai saber pesquisar sobre técnicas o cirúrgicas, profissional, né? mas pesquisar sobre o profissional, pesquisar se ele é um médico que estuda, pesquisar a credibilidade desse E o profissional. preço Nunca. nunca pode estar entre os três principais fatores de Quando, decisão. quando a gente pensa em preço, isso pode sair muito caro. A gente tem que pensar no valor que isso vai ter para a nossa vida. É, isso serve para tudo, né? Para tudo, para tudo. Se é algo que vai dar valor na nossa vida, o preço é um detalhe, Exatamente. né? E não é caro. Eu dou muito exemplo. Muito tempo atrás eu comprei um tênis, era o mais baratinho que tinha na loja, estava em promoção. Aquele trem me apertou ali, que eu devo ter usado o tênis uma vez na vida. Foi o tênis mais caro É, que eu já tive. Às vezes as pessoas falam, nossa, hoje você usa um tênis aí 8, 10 mil reais. Mas para mim é um tênis que ele tem valor, eu gosto e eu uso de forma muito frequente. Então esse tênis para mim, pelo uso que eu dou nele, ele deixou de ser caro. Aquele tênis, é porque você enxerga valor no valor produto. exato, aquele tênis que foi ali da promoção mais baratinho que tinha na loja, me saiu o tênis mais caro da minha vida, que eu usei apenas uma vez. Sim. Então a gente tem que, e quando a gente vai pensar em saúde, a gente não tem que ver preço. É É o mais valor. importante ainda, né? Exato, é Não é mais um importante. eletrodoméstico. Exato, que é a vida, né? É, A gente está falando da vida, então aí tem que ter consciência, né? A gente tem que ter consciência. A informação está aí para todo mundo. Então pensa o seguinte: você tem tempo de ficar no TikTok, tem que ter tempo de pesquisar o médico eu e algumas brinco. A outras Lisiane coisas. fala, a minha esposa, né, que eu sou muito exigente, tudo, que as pacientes às vezes saem bravas, mas é o que eu falei, eu prefiro. É um impacto ruim, a pessoa ela cria uma expectativa enorme, Sim, ela vem na consulta toda animada para operar, mas e aí a gente dá um choque de realidade, sim. né? Mas no final, a imensa maioria me agradece, Agradece. Isso. entendeu? Eu sou prova disso, tanto que elas ficam satisfeitas, eles ficam satisfeitos também. Elas saem me xingando, mas depois me E agradecem. inclusive tem um paciente nosso recente, ele fez a cirurgia dele, foi para o consultório fazer o acompanhamento. Se vê o resultado que esse paciente está tendo, ele já operou bem, reduziu mais ainda a gordura e começou a ganhar massa muscular. Pós-cirurgia, ele já ganhou mais de 9 quilos de massa muscular. Mas porque ele fez o preparo, E ele é disciplinado, eu sei quem disciplinado, é. fez a cirurgia e depois que fez a cirurgia, ele fez todo o processo que precisava ser feito, sem reclamar, entendendo, né, que é um E processo de sim. E mudança se de tivesse vida. ficado só na lipo, talvez não teria o resultado que ele está hoje, né? Não, tá fantástico. O É, estado dele tá fantástico. Isso, fora a questão da qualidade de vida, porque ele fez a lipo, algo que incomodava ele foi resolvido, mas ele mudou o estilo de vida dele porque sim. ele não quer ter mais a situação que ele tinha antes. E aí o resultado é potencializado, né? Então, quando você faz uma lipo Esse e ano eu melhora o estilo passei, de vida, você tá passei por doido. uma situação, olha que interessante. Veio no meu consultório uma família, mãe, pai e filha. Uma menina jovem, 18 anos, já primeiro ano de medicina, todos os três obesos. E a mãe já tinha feito bariátrica. Eu fiquei mais ou menos 1 hora e meia com essa família. Então foi uma consulta assim, que eu me empenhei ao máximo para tentar que eles saíssem com a mensagem, né? Sumiram, saíram satisfeitos, mas sumiram. 1 ano depois, voltaram os três. Os três juntos perderam, se eu não me engano, 120 quilos. Ela perdeu 40, a paciente. E eu operei a mama dela, tem 2 meses e tá maravilhosa. Ela mudou a vida, o semblante. Sim, Tava fumando vape, aquela porcaria, né, que eu abomino. Parou. Então, fazendo atividade física, participou da nossa corrida.
agora lá do Cerejeira. Então, assim, a família inteira mudou os hábitos. Entendeu? Todo mundo emagreceu, está se alimentando bem, fazendo exercício. E ela tirou 1 quilo, quase 1,3 kg de mama. Ela Sim. tinha gigantomastia. E isso é o transformar vidas, Sim, se eu né? tivesse operado ela no passado, Tinha acabado com a vida dela. fumante, Sim, obesa, entendeu? sim, A chance de um resultado ruim é enorme, com de uma certeza. recidiva, Agora né? imagina uma cirurgia que o resultado final dá errado, o impacto psíquico que isso tem para o paciente. De repente ela poderia ter aumentado os problemas Com dela. certeza, É, com certeza. exatamente. Então eu falo, o médico ele tem que ter vocação. Primeira coisa, vocação na frente. Sim. E no mais é estudo, competência e a gente vai organizando e ajudando os pacientes da melhor forma possível. Mas tem que entender, tem que mudar hábitos de vida. E o médico, todo médico deveria estimular a mudança de hábito de vida. Sim. Somos o quê? Promovedores de saúde. Então temos que promover saúde. E promover saúde começa com conscientização. E para a gente encerrar nossa conversa, eu queria que você passasse um pouquinho algo que eu vivi 5 anos atrás, né? Você estava começando a sua carreira, eu estava fazendo a minha transição. Queria sua opinião sobre a importância do posicionamento digital Sim. hoje para um médico. Posicionamento digital é a porta de entrada, é o cartão de visita. Hoje acabou o cartãozinho, hoje é o posicionamento digital. Então o A colega ele tem que indicação, saber se posicionar, porque quem está começando não é conhecido, não vai ter indicação. sim, Então ele tem que saber se posicionar para que as pessoas que veem aquela rede social dele ou para quem chega o marketing fiquem interessados em ter uma consulta. sim. Chegando através do Literalmente o posicionamento cartão de é visita, o né? cartão de visita. Então assim é fundamental. E eu vejo que hoje, mesmo que você tenha uma indicação, então uma paciente operou comigo, ficou muito satisfeita e falou, ó, vai lá no Pedute que o Pedute é bom. O que que essa pessoa vai Vai fazer? procurar as redes Ela sociais. vai entrar, hoje a rede principal seria o Instagram, Sim. ela vai dar uma stalkeada no meu Instagram. Se ela olhar ali meu feed e não conectar com o meu Instagram, mesmo ela tendo uma boa indicação de uma amiga, de uma pessoa de confiança, possivelmente ela não vai marcar a Sim. consulta. Então é isso que os médicos têm que entender, principalmente os da minha geração ou mais velhos, né, que tem muita resistência. Tem uns que até hoje falam, ah, é picaretagem, não sei o Sim. quê, ficar gravando vídeo. Não, na verdade, a gente hoje tem a missão de levar informação de qualidade para os Exato. pacientes, para não deixar os picaretas, que existem em Sim. grande quantidade, dominarem o mercado, porque eles se posicionam muito mais do que os médicos Com bons, certeza. né? Com certeza. Então, hoje eu falo, não adianta ser bom, você tem que parecer bom Sim. aos olhos do público. E hoje a maneira de se É o mostrar posicionamento em é a rede rede social. social. Então é outra coisa que eu bato muito na tecla com quem me procura para fazer mentoria, é sair da zona de conforto. Porque todo mundo fala, ah, eu não gosto de gravar, eu não nasci para isso. Eu também não. Ninguém gosta, Ninguém né? gosta, eu Só odiava, tinha artistas. maior dificuldade. O Leandro viu minha evolução, né, Leandro? Participou do processo, está comigo aí há bastante tempo. Óbvio que eu não nasci gravando como eu gravo hoje, tenho muito a melhorar, tem pessoas muito melhores E a na prática, né? É comunicação. pegar o telefone e entender. Ninguém é Netflix. Então, se sai alguma coisinha errada na fala, uma falta de Sim, conexão, sim. tudo faz As parte do pessoas querem jogo. O transparência, né? importante é a transparência, você ser verdadeiro e você passar para o seu público o seu posicionamento sobre Sim. determinados E não adianta assuntos. criar personagem, né? Não, não adianta não. Não tem Que como. existe, né, a questão de a Até para pessoa na rede social ela é é brincalhão, não sei o quê, e chega no seu consultório e vê uma pessoa exato. sisuda. Não vai dar ruído Exatamente. de comunicação. Então, o ideal é que você seja na rede O social, que você é na realidade? realmente, né? Só está O seu mostrando, arquétipo, né? exato. Você só está mostrando o que você é e se conectando, porque um paciente nada mais é do que um similar seu. Só que você É, detém o conhecimento sim. médico E você vai para atrair auxiliar. pessoas com o seu lifestyle, né? Exato. O seu perfil de Exatamente. vida. Isso é outra coisa que eu vejo muito. Como eu falo muito sobre atividade física, sobre saúde, Sim, acaba que funciona como um filtro. Aquela pessoa com que me certeza. vê aquilo e fala, "Ah, Deus me livre, esse cara malha todo dia às 5 da manhã, não vou lá não. Beleza, tá tudo Sim. certo. Ela vai procurar um cirurgião plástico gordinho, obeso, né? É, Mas assim, o ideal é você realmente mostrar a sua sim, realidade. Eu não tô lá só para gravar videozinho, né? exato. Na academia. Então a ideia
é você ser condizente com o que você fala na rede social. Aí dá muito certo. Sim, E principalmente quando eu falo, o marketing bom de um produto bom, no caso é o nosso serviço, com não certeza. tem erro, Sim, né? vai ser Assim sucesso. como o marketing bom de um produto ruim é voo de Sim, galinha, né? exatamente. Então existe muito isso hoje também, né? A galera mais jovem Sim. não tem uma formação tão boa E, e aí vai para a rede social sim. e E não. até pela própria rede social, se o produto não é bom, logo, logo ele está queimado. Sim, hoje a notícia ruim Corre. espalha rápido, né? Sim. Então, o produto ruim não fica no mercado. Exatamente. É isso. Então a gente tem que ter uma base boa, uma formação boa, investir, nichar. Hoje eu Sim, acredito muito em nichar dentro da sua especialidade. Dentro da cirurgia plástica, por exemplo, hoje eu faço pouquíssimas coisas, sim. né? Eu acho que quem faz tudo não faz nada bem feito. Exato. Então eu nichei em mame, contorno corporal e é onde eu estudo e invisto, né? E falar abertamente sobre isso para atrair um Sim, público semelhante exato. e informado. E o que tem que mudar muito também, até na cabeça dos colegas, é isso. O médico é promotor de saúde. Sim. E hoje a gente tem essa ferramenta que é a rede social nas mãos. Então, E muitas ainda tem das as pessoas que julgam, né? julgam. E É, o bem que a gente faz é muito grande. Às vezes tem uma pessoa simplesmente que não vai ter condição de consultar com o doutor Adriano, com o doutor Eduardo, mas aquela pequena informação que a gente ela passa pode questionar para o já médico, né? pode questionar para outro médico e isso pode mudar a realidade dela. Às vezes ela fala, opa, eu não vou fazer mais essa cirurgia porque eu não estou preparada para fazer essa Sim, cirurgia. E isso, isso muda a realidade. Muda a realidade da exatamente. pessoa. Esse é o objetivo. Então, assim, para a gente encerrar, eu queria reforçar os pilares do que a gente discutiu hoje, que é o médico, primeiramente, ter uma boa formação Sim, técnica. Só que isso é meio que uma obrigação, sim, com né? certeza. Mas, obviamente, tem uns que estudam mais, investem mais, outros Sim, menos. Abrir a cabeça para com não ficar certeza. só no conhecimento técnico, Paciente em né? primeiro lugar. Sempre estudar fora da caixinha, Sim, gestão, gestão, economia, aonde empreendedorismo. empreendedorismo, fundamental você ter noção do seu negócio. Não tem mais como aquela história, vou ser só médico, Não tem jeito. vou terceirizar tudo. Não tem jeito, não dá para terceirizar tudo, nem no marketing, em lugar nenhum. Tem Sim, algumas coisas que a gente tem que assumir e, obviamente, tem coisas que dá para terceirizar. Então, você tem gestão é isso, é você saber sim, aquilo que a sua hora não vale, que você pode delegar e as coisas que você tem que assumir e fazer, porque ninguém vai fazer no seu lugar, né? exatamente. Essa é a pegada. E o espírito que a gente tem de preparar o paciente, né, para que ele tenha mais qualidade de vida e, se for fazer uma plástica, fazer na sua melhor versão, Exatamente. não é? Isso nada mais é do que transformar vidas. É, exatamente. É o nosso objetivo, né? Exatamente. Foi um O prazer. prazer é meu. Espero que seja o Satisfação. primeiro de vários, né? Amém. E você foi o profissional que estreou o nosso podcast, Valeu. Valeu, né? obrigado. Uma Fico conversa muito extremamente honrado. produtiva. Fico muito honrado e espero voltar aqui sempre. Não faltarão convites nem Amém. oportunidades. Obrigado. E lá no meu consultório vai ter um espacinho, doutor Adriano Pelucci. Essa é para bastidor, né? Não, mas eu fui um pouco do que eu gostaria que tivessem feito comigo lá no passado. Quando você estava começando, lembro tanto de dicasinha que a gente, Sim, ia as passando coisas que eu ali e te tudo. falava, e ajuda, né, cara? E isso aí, transbordar conhecimento, tudo volta pra gente. Você cresceu, hoje você me ajuda, você teve a percepção lá de comprar o ambiente que eu ia me mudar e acabei Sim. resolvendo. Então você vê como as coisas voltam. O que eu te ajudei no passado, hoje você está me ajudando. E vice-versa, Entendeu? né? É a lei Exatamente. da. Acho que é a lei Do das retorno, conexões, né? né? As É, conexões. sim, É sim. aquela questão, a E eu gente tenho se conecta. certeza que assim como eu te ajudei no passado, você hoje ajuda pessoas com a mesma, Ajudo né? muito colega. De Nossa forma Senhora. despretensiosa, Sim, embora a gente tenha nossas mentorias, cobre para isso, sim. quantas pessoas a gente não ajuda ali numa conversa Num de bate-papo, corredor, num exatamente. bate-papo, num Exatamente. direct, E né? eu recebo todo colega que quer bater um papo. Sim, Eu não nego atender nenhum colega. Então, às vezes, o colega está com uma angústia ali que a gente já passou uma experiência parecida. Você dá uma diquinha simples ali, o colega já engrena, e você já já vê o colega bem crescer, né? crescer.
É Isso é isso. muito bom ver o crescimento das pessoas. Exatamente. Essa é a filosofia. Todo mundo crescendo. Isso é muito bom. Gera prosperidade coletiva, Gera prosperidade para né? todos, né? Que é o oposto que a gente vê hoje na medicina, Sim, no geral, né? Vamos sim. também, mas de maneira geral é o quê? É um querendo Engoliu o outro. engolir o outro, não quer contar nada, não quer. Só que essa pessoa fatalmente vai Buraco. pro buraco, vai ter E o insucesso. interessante é quando a gente cria essas mentorias, os grupos da mentoria, as pessoas viram amigos, né? Sim. É Um interessante ver esse ajudando o outro. movimento, um E a ajudando o gente outro. aprende também, né? Aprende muito, Eu brinco na minha mentoria de mama, toda hora tem aprende alguém muito. trocando ideia e sempre tem Sim, coisas. Você quando está na situação de mentor, sempre tem o que aprender com o seu sempre, aluno, seu mentorado. sempre. Sempre. Isso aí é uma regra, né? E quem acha que não tem o que aprender, não deveria estar mentorando E ninguém. vai ficar para trás, e vai Vai, ficar para trás. vai ficar para trás. Que é o que acontece, a gente já viu muito, né? Sim, Quando o aluno supera o mestre. e supera. Facilmente. Eu E brinco, eu supera. quero que o pessoal opere melhor que eu, cobre Sim. melhor. Eu E, vou me e, sentir aquela, e realizado, né? aquela história, né? Hoje eu acordo ali em torno de 5 horas, 4 e meia da manhã para estudar e eu começo a atender 7 e meia da manhã. Então tem meu horário de estudo. Isso eu quero fazer durante minha vida toda. Mas no dia que tiver um camarada que acorda 3 horas da manhã, estuda ali até ele começar a trabalhar, ele vai me superar muito fácil. Sim, sim. Vai me superar muito fácil. Então muito vai da E vai ter, dedicação. né? Um Vai ter. maluco. Um dia vai chegar um maluco que É. vai. Eu acordo às 4h30 para malhar. Eu gosto de ler, mas à noite eu faço o Sim. inverso. Mas eu não deito, não consigo dormir sem ler alguma coisa. Não, também É não. um Ontem, hábito. domingo, eu estava na casa da sogra, jantando. Falei, eu preciso mandar o artigo científico para os meus alunos e para os meus colaboradores que fazem a parte que são profissionais da saúde, para eles estudarem. Então, a nossa missão semanal é mandar sempre um artigo científico. Pesquisei algo interessante ali para eles, que é um tema legal, da metformina Uhum. no anti-envelhecimento. É uma das drogas aí que está tendo cada vez mais É, estudos. nós vamos ter que marcar outro dia para Vai ter que falar só marcar. sobre as drogas do E eu momento, já né? mandei para os meninos uma droga boa, barata, que muitas das vezes os colegas não prescrevem mais, e que ela ajuda a tratar o anti-envelhecimento, uma droga fantástica. Então, assim, tem que estudar, não adianta. Tem que estudar, É a base. tem que estudar. Bom demais. Eduardão, quem quiser te seguir, um pouquinho mais te conhecer melhor, pegar dicas, passa o seu Instagram aí pro Sim. pessoal. Dr. Eduardo A.S. Oliveira. Pode seguir lá que toda semana eu posto Vale a pena, dicas né? Muito baseadas em conteúdo. artigo científico, de forma clara para a população entender e poder mudar alguns hábitos aí de vida. Perfeito. E quem assistiu esse vídeo, gostou do conteúdo, por favor, se inscrever. A maioria só assiste, não se inscreve no canal, né? Nós temos aí, acho que estamos com 27 mil inscritos, mas quanto mais gente nos seguindo, nos acompanhando, mais pessoas a gente consegue atingir e passar a nossa mensagem, Exatamente. né? Abraço, foi um prazer conversar com Abraço, você. obrigado.